como nós acabamos de cantar. Senhor, eu não quero te pedir nada, mas somente a tua graça, ela me basta. Amém, queridos? A graça do Senhor, ela é sobre nós. Amém? Eu quero, nesta manhã, meditar uma palavra com vocês. E eu confesso que eu tinha outras mensagens, mas eu meditando essa madrugada toda, desde ontem, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar aos nossos corações? E essa semana também eu estive ali em Ribeirão Preto. Nós temos uma reunião todos mensal, né? Lá em Ribeirão Preto, com pastores e líderes. E ali nós tivemos uma palavra do pastor Luciano Subirá, um homem que é referência no Brasil todo. Nós conhecemos ele há tantos anos. Já fui até na sua igreja lá em Curitiba. E ali ele falou um pouco sobre jejum. E isto mexeu com nós pastores ali, né? Nós que primeiro tem que começar em nós. E foi impactado porque é uma palavra, uma mensagem que muitos de nós não temos enfatizado sobre o jejum. E ali ele nos trouxe uma palavra e nos trouxe uma motivação para realmente não fazermos de vez em quando, né, como muitos fazem, mas ser uma prática na nossa vida como cristão. E eu já vinha meditando isso, e eu tenho alguns livros também, sempre lendo, e eu estou focado nesses últimos meses no Espírito Santo, né? Até tenho preparado algumas mensagens a respeito do Espírito Santo, do que ele tem feito, né, através das nossas vidas. E o orar em línguas, o orar, né, no natural, o estar em jejum, é o Espírito Santo que nos move. E eu também quero estar trazendo uma palavra direcionada sobre o Espírito Santo, como ele age em nossas vidas. E o jejum é um deles, que tem que estar no nosso dia a dia. E eu quero nesta manhã compartilhar com os irmãos. Nós estaremos aqui assentados à mesa com o Senhor nesta manhã, e que esta palavra venha preencher o nosso coração, nos fortalecendo e nos dando uma direção. Até nós, pastores aí, né, nós colocamos aí, a partir da semana que vem, vamos estar num jejum aí de 7 dias, e depois, posteriormente, nós vamos estar lançando para a igreja. Mas nós vamos ver que o jejum, ele não é algo que se impõe, não é algo obrigatório, mas é algo que tem que ser na nossa vida, queridos. Porque se o jejum não estiver em nós, muitas coisas não vão acontecer. É lógico que o jejum não vai mudar o nosso Deus, tem que mudar em nós as nossas atitudes. Então nós vamos, dentro da palavra de Deus, vermos aqui algumas referências, alguns ensinamentos que tem sobre a questão do jejum. E eu quero começar com vocês ali no livro de Lucas. Vamos ali no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. A partir do verso 33, ali onde Jesus ele é interrogado acerca do jejum. Olha que coisa tremenda, né? Então vamos ver aqui, Lucas 5, a partir do verso 33 até o 35 aqui. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Amém. Senhor, eu peço a tua graça, a tua misericórdia, e que essa palavra, Senhor, venha de encontro como rema
em nossos corações. Ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra e a praticá-la no poder que há no nome de Jesus. Olha que coisa interessante aqui, queridos. As pessoas vieram até Jesus interrogá-lo sobre a questão do jejum. Por quê? Os discípulos de João Batista jejuavam. E não só eles, mas também aqui, os discípulos dos fariseus jejuavam. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí vieram interrogar: mestre, que é isso? Os discípulos de João jejuam. Os outros discípulos jejuam. Por que os seus discípulos, eles bebem, comem e não jejuam? Aí o Senhor dá essa resposta para eles. Olha que coisa interessante. Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Aí ele diz: aí sim, eles jejuarão. Aqueles discípulos que caminhavam com Jesus não jejuavam porque eles estavam com o Senhor Jesus, com o Messias. Mas o Senhor diz: olha, vai ter um momento que o noivo será tirado. Agora preste atenção. O noivo já voltou? Sim ou não? Não. Então ele fala: olha, quando o noivo for tirado, aí eles jejuarão. Alguns pensam: não, foi só aquele momento que Jesus, então, ele disse que seria aquele momento de morte e ressurreição. Não, o noivo não voltou ainda. Ele morreu, ressuscitou e foi para os céus com o Pai. Ele não está fisicamente aqui entre nós, ele está em nós. Mas ele vai voltar, o noivo voltará para buscar a sua noiva. Então, o Senhor diz: olha, quando eu não estiver mais com eles, então eles vão jejuar. Agora não é momento. E nós vamos ver em outros livros e versículos aqui, que o Senhor fala sobre o jejum. Queridos, o jejum que está aqui na palavra de Deus, ele é o quê? Uma abstinência intencional de alimentos, né? Você deixa de se alimentar, mas esse jejum visa um propósito espiritual. Não é aquela dieta que você, né, muitas vezes fala: eu preciso parar de comer isso, aquilo, para emagrecer, para ter um melhor comportamento físico. Não, esse jejum é para um propósito espiritual. Você vai deixar assim, né, de comer, até mesmo de beber, mas é com um propósito espiritual, não um propósito ali de seu físico. É isso que nós precisamos compreender. E olha, agora eu pergunto: você jejua somente quando Deus dá uma direção, ou você jejua por vontade própria? Porque tem aquele crente fervoroso, espiritual: pastor, eu só jejuo quando Deus manda. Se Deus falar comigo, quando eu estiver orando, e o Senhor falar comigo, olha, então aí eu entro no jejum. Fora isso, não vou jejuar. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, tirando agora o jejum, quando você ora, a sua oração, você ora quando Deus manda ou quando você quer? Eu creio que você ora quando você quer, quando você se posiciona. Você não fica esperando: não, estou esperando Deus falar comigo para orar. Quando Deus mandar eu orar, eu oro. É assim? Claro que não. O Senhor nos ensinou a oração, o Pai Nosso. Ele ensinou os seus discípulos. Ele viveu ali 3 anos e poucos ali com os seus discípulos, ensinando a palavra, ensinando o posicionamento de oração. Mas ele nunca mandou, direcionou. E assim é conosco. Nós não ficamos esperando uma direção de Deus para orar.
E o jejum deveria ser assim também. Eu não preciso ficar esperando uma direção de Deus para jejuar, mas sim já me posicionar num jejum. Olha só, vamos ver em Mateus capítulo 6, Mateus 6, olha o que diz aqui, Mateus 6, 16 e verso 17. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Aqui nós vemos Jesus, ele nos dá aqui, ele não entra como opção para jejuar. Jesus aqui, ele considera o jejum uma prática natural. Porque ele fala aqui, olha, ele está falando quando jejuarem. Ele não está falando aqui, olha, se você for jejuar. É quando jejuar, ou seja, já havia uma prática. Se algum dia você tentar jejuar, se for possível, você tente jejuar. Não, ele fala, quando você jejuar. O interessante aqui também é a questão das pessoas quando estão em jejum, querem demonstrar que estão em jejum. O Senhor aqui dá uma direção, olha, não faça isso. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, passa um creme aí no rosto, né, para brilhar. Apesar que nós já temos o brilho da luz do Senhor Jesus, mas tem gente que entra no jejum, já é nítido, você fala, o que está acontecendo? Não, porque eu estou em jejum. Aí já fala, estou em jejum, e aí ele quer ser espiritual, ele já quer falar, não, porque eu estou em jejum, não sei o quê, mas está triste, abatido, cabisbaixo. Não, o Senhor dá uma outra direção. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como aqueles hipócritas, olha só, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Olha só, o jejum não é para você mostrar para o outro que você está jejuando, que você é mais espiritual do que o outro. Falando, não, sai falando aos quatro cantos, não, porque eu estou em jejum aí, é uma semana, 20 dias, 40 dias, não. Você só vai falar isso para quando estiver aí com a pessoa, para edificar aquela pessoa, não para você querer se mostrar, sobressair sobre aquela pessoa, que você é mais espiritual que ela, não. E Jesus então dá uma direção, e ele considera aqui que o jejum ele é uma prática natural, porque quando vocês jejuarem, façam assim, 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 assado. Queridos, nós vemos também que Jesus, ele participou, ele praticou o jejum. Lá em Lucas, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, logo quando ele é batizado, recebe o Espírito Santo, o Espírito leva ele ao deserto, e ali ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. Jesus, ele não fala algo que ele não pratica. Quando ele fala, ele tem praticado, ele tem ensinado. E aí eu e você precisamos entender, poxa, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, jejuando, é o exemplo. Ele é o nosso exemplo. Agora, nós muitas vezes achamos que não é necessário. Se Jesus, que é o próprio Deus, o Filho de Deus, jejuou. Então nós vemos que ele dá um exemplo. Nós vemos depois no livro de Atos, ali, líderes, discípulos, líderes que avançavam em igrejas, também praticavam jejum.
Nós vemos até os dias de hoje cristãos jejuando, porque o Senhor disse: olha, quando o noivo partir, eles jejuarão. Eles vão jejuar até a volta do noivo, porque é uma prática natural. Mas agora, enquanto eu estou aqui com eles, não há necessidade. Mas quando eu partir, eles jejuarão. Nós vemos aqui, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, preste atenção, não existe, não há uma ordenança clara sobre o jejum. Você pode estudar a palavra de Deus aqui, tanto no Antigo Testamento e no Novo, que não tem uma ordem, não tem um mandamento para você jejuar. E aí, como não tem uma ordenança, algo obrigatório, o que o crente faz? Não preciso jejuar. Não tem ali um mandamento que eu tenho que jejuar. E aí, alguns líderes também se acomodam. Não, deixa eu levar como está, sem jejum. Mesmo não tendo uma ordenança, nós precisamos praticar aquilo que o Senhor Jesus praticou. Aquilo que Ele falou: olha, quando o noivo sair, eles jejuarão. O Senhor espera que eu e você estejamos nesse hall de irmãos que estão jejuando até Ele voltar. Agora, você jejua para quê? São propósitos espirituais. Depois nós vamos ver os propósitos do jejum. Mas, como eu disse, tem o jejum que é convocado por Deus. Talvez você esteja ali orando no seu quarto, em algum lugar, no monte, na igreja, e de repente o Espírito Santo fala ao seu coração sobre um jejum. Aí Deus pede um jejum. Ele convoca o jejum, existe isso. E nós vamos ver aqui em Joel, abra comigo lá em Joel, capítulo 1, no Antigo Testamento, Joel 1,14. Então nós vemos aqui que esse foi um momento de jejum que foi convocado pelo próprio Deus. Porém não como um mandamento, mas uma convocação. Olha só aqui em Joel 1,14. Santificai, olha Deus falando aqui, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, de expiação, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então Deus está dando uma convocação, uma ordem para que aquele povo se santificasse num jejum, ali apregoando o dia da expiação, da proibição, congregando ali os anciões, e mais, todos os moradores da terra. Então aqui foi uma convocação. Mas antes de nós entrarmos nos propósitos de jejum, nós precisamos entender qual é o principal propósito de um jejum. A essência de um jejum é ter uma intimidade com Deus, da busca de Deus. É interessante que nessa caminhada cristã, todos nós, tanto você lê a Bíblia, e você vê tantos sinais, maravilhas, o mover de Deus, e você apenas vê aqui nos livros, e aí de repente você vê também acontecendo, movimentos que aconteceram nos séculos passados, nos dias de hoje, e aí você até questiona: poxa Deus, por que o Senhor está usando aquela pessoa lá tanto
Dá um pouquinho aqui. Usa um pouco aqui. Me usa. Eu já vi tantas lideranças, tantos pastores, tantos irmãos que querem ser como aquela pessoa, mas não se esforçam para ser como ele é usado. É aquela pessoa que chega para um líder que é cheio da unção de Deus e fala: ei, pastor, apóstolo, bispo, seja o que for, profeta, impõe as mãos sobre mim, transfere essa unção sobre a minha vida, eu quero ser usado como você. Você já viu uma pessoa assim? Poxa, eu quero ser como ela. Põe a mão na minha cabeça, transfere isso para mim. Mas você não sabe o preço que aquela pessoa paga de oração, de jejum. Há muitos anos atrás, nós tivemos uma visita de uma senhora, eu não me lembro agora a idade dela, mas ela é bem idosa, uma crente, uma cristã verdadeira. E ela ficou na nossa casa, ali quando eu morava aqui ainda na Vila União, no apartamento. Ela ficou fim de semana, ela veio aí na igreja. Irmão, aquela irmã, ela entrou no quarto, nós preparamos o quartinho para ela lá. Ela ficou naquele quarto orando o dia todo. Aí na hora, preparamos lá o banquete para ela. Não, meus queridos, não vou comer nada. Mas a senhora vai na igreja à noite, vai lá, tá lá. Não. Irmãos, eu fiquei constrangido com aquela irmã. De tamanha santidade. Uma mulher simples. Mas você via nela algo diferente. A presença do Espírito Santo, a presença do próprio Deus. A maneira dela falar. O orar, quando ela orava, a presença de Deus. Mas naqueles 2 dias que ela ficou na minha casa, eu vi o posicionamento dela com Deus. Oração, jejum. E aí você fala: por que Deus usa tanto aquela pessoa? Porque ela tem intimidade com Deus. O primeiro jejum, o principal jejum que nós precisamos ter, é para ter essa comunhão, intimidade com Deus. Mas a gente só quer receber os dons, sem ter intimidade, sem ter ali uma comunhão de oração e de jejum. Abra comigo em Daniel, livro de Daniel, capítulo 9. Daniel 9. Verso 3. Olha aqui. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel entendia isso, que ele precisava ter um momento, uma comunhão com o Senhor. E ele então fala aqui: me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Já no Novo Testamento nós vemos uma outra pessoa, uma profetisa chamada Ana, lá em Lucas, não vamos nem abrir, Lucas capítulo 2, você vê uma profetisa, já de idosa, viúva, ali a profetisa adorava noite e dia, com jejuns e orações. Ela ficava lá em Jerusalém no templo.
Ela estava viúva, mas ela estava ali buscando a Deus, todos os dias, noite e dia. Profetiza, ela jejuava, com o propósito de ter intimidade com Deus. O primeiro jejum que eu preciso ter, então, é essa comunhão, essa intimidade com o Pai. Um relacionamento maior com Ele. Porque é espiritual. O nosso Deus, Ele é Espírito. E nós também somos Espírito. E eu preciso então entrar nesse mundo espiritual, sobrenatural com Deus. Quando nós vemos os profetas declarando uma palavra, porque eles estavam cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, porque eles buscavam, eles tinham intimidade com Deus. E se nós queremos nestes dias de hoje termos palavras proféticas com autoridade, nós precisamos praticar o que diz a palavra de Deus. Não é aquele arroz e feijão todo dia. Não, tem que ter algo mais nas nossas vidas. Agora vamos para os propósitos secundários, né? Não é o principal, mas secundários, no nosso dia a dia. Existem o jejum para a consagração. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, quando você lê lá sobre Sansão, somente lá em Números também, sobre os nazireus, ali foi feito um voto nazireu. Vamos entender aqui, vamos lá comigo. Números, para nós entendermos um pouco, Números capítulo 6. Olha aqui, vamos do 1 ao 3 aqui, ó. Números capítulo 6, do 1 ao 3. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou mulher fizer um voto especial, um voto de separação, ó, separação para o Senhor, ou seja, consagração, como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas e nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, e nem mesmo a semente ou as cascas. Então aqui no Antigo Testamento nós vemos um jejum para a consagração de um voto nazireu. Ele não poderia comer nada que viesse da videira, da uva. Existe o jejum também do arrependimento de pecados. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, e é tremendo. O jejum para se arrepender dos pecados. Primeiramente vamos ver Neemias. Nós vamos ver dois livros aqui. Vamos lá em Neemias 9, 1, 3. Neemias 9, do 1 ao 3. E no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé, e fizeram confissão, olha só, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais,
E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao seu Deus. Então nós vemos aqui, eles confessando os seus pecados, e entraram num jejum de arrependimento dos seus pecados. Outra mensagem que eu gosto muito ali é de Jonas, quando ele foi enviado para Nínive. Tem toda uma história, né, ali, mas quando Jonas, ele vai até aquela cidade e proclama o que Deus havia falado, que iria destruir aquela cidade, o que aconteceu? Deus deu uma palavra a Jonas: Jonas, vai lá e declara a minha palavra, porque aquele povo tem sido rebelde contra mim, e fale que eu vou destruir aquela cidade. E Jonas então começa a profetizar sobre toda aquela cidade. Imagina Jonas passando pelas cidades, principais ruas daquela cidade, e declarando: olha, porque vocês vão ser destruídos, e vai acontecer isso, vai acabar com tudo. O que aconteceu? Aquele povo, primeiro o povo, que estava lá nas ruas, ouviram um profeta falando, que Deus está falando que vai nos destruir, vai acabar tudo. Olha só, vamos lá. Jonas 3, capítulo 3, verso 5. Quando os homens ouviram, eles creram, olha só, creram em Deus. E o que eles fizeram? Aí eu estou crendo que realmente Deus vai destruir. Eles cruzaram os braços, começaram a chorar, começaram a se desesperar, a gritar: nós vamos morrer. Foi isso? Não! Proclamaram um jejum. Aleluia. Aqueles homens, quando ouviram aquela palavra de morte, de destruição, eles proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes. Olha só, primeiro foi o povo, depois o rei ouviu também, e aí diz, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto e nem bebam água. O rei agora proclama um jejum que nem os animais comeriam ou beberiam água. Olha só, queridos. Aqui então há um jejum para o arrependimento de pecados. Aquela cidade tinha pecado contra Deus. E quando eles ouvem uma palavra de morte, eles vão proclamar um jejum. E o rei, quando ouve aquilo, falou: não vai ser só vocês não, vai ser todos, homens, mulheres, os animais, bois, ovelhas, não vão comer do seu pasto e não vão beber água. E aí o que aconteceu com a história? Alguém lembra? Deus destruiu Nínive naquele momento? Deus ouviu e aceitou aquele jejum. Olha só, queridos, uma cidade toda entra em um jejum. Vocês entendem agora a importância? Esses dias mesmo eu via ali um pastor falando sobre isso. Nós não temos noção da importância do jejum para a nossa nação. Ficamos aí discutindo A, B, C, aquele político, aquele outro, aquele. É jejum, queridos, é oração. A nossa guerra, o apóstolo Paulo já declara lá em Efésios, não é contra carne e sangue, não é contra aquele homem, é contra aquela mulher, é contra as hostes e potestades espirituais. Se nós não proclamarmos um jejum, orarmos ao Senhor, a nossa nação será também destruída. Como nós já vemos, muitas nações já estão sendo destruídas. Nações que estão passando fome, não têm o que comer.
pessoas desempregadas. Porque aquela nação não tem um povo que teme a Deus, que busca o Senhor, que ora e jejua. Esta nação, nesses últimos anos, tem levantado um povo que tem orado e jejuado, aleluia. Pastor, mas as coisas estão difíceis. É que você não foi para fora dessa nação ainda. Esse mês mesmo, alguns amigos meus estavam viajando para os Estados Unidos, e aí eu conversava com ele, como que foi lá, como que estava? Ele falou, Samuel, o que eu gastei numa semana para alimentação, era eu, minha esposa, meus 2 filhos, em uma semana foi o que eu gasto aqui em um mês. Ele falou, e olha que ele comprou o básico dos básicos. Ele falou, toda a alimentação que eu trouxe lá para nós, numa semana, que eles ficaram numa casa, ambiente, tinha tudo para fazer comida, tudo. Ele falou, eu gastei, o que eu fui agora no supermercado, eu gastei para um mês. Estados Unidos, que todo mundo quer ir morar lá, né? Está muito caro. Um outro amigo meu também que está lá, chegou agora essa semana, ele correndo por todos os shoppings, aquelas coisas, procurando onde está mais barato. Que está tudo caro. Combustível está caro lá também. E eles procurando, olha onde que tem mais barato. Um lanche. Ele falava, olha, paguei lá $37, lá um almoço que nós fomos comer, lá um lanche para cada um. Ele falou, eu vou no restaurante aqui, eu como com a minha família toda. Naqueles parques. Então, está difícil no mundo todo. Só que a perspectiva lá fora, dos econômicos, estão vendo o Brasil, falando, olha, o Brasil é o único que pode prevalecer nesse caos que está acontecendo e que vai acontecer. É só o começo. Mas por quê? Porque tem um governo aqui melhor que os outros? Não, não é o governo. É porque há um povo que ora e jejua. E aí os governantes que estão lá, estão debaixo da direção de Deus. Ah, mas ainda está muito caro, eu vou lá no supermercado, está desse jeito. Lá fora está pior. Não se ouvia falar em inflação nos Estados Unidos como hoje já se fala tanto, está tão alto. Portugal, na Europa toda. E aqui na América Latina então? Nem se fala. A América Latina está sendo destruída. As pessoas estão fugindo, porque não tem o que fazer, não tem emprego, não tem trabalho, não tem salário, não tem comida, não tem nada. Os ricos vão embora, pega, né, o dinheiro e fala, vou embora, aqui meu dinheiro não vale mais nada. Você que tem aí uma calculadora, um celular, procura ver o valor de um peso lá na Argentina. O nosso real lá, você é milionário, só que não tem o que comprar. Em tantos outros países, aqui na América Latina. Mas a nossa nação está prevalecendo porque nós estamos buscando a Deus em oração e jejum. Agora, imagine se todos, realmente, todos os cristãos, 100%, orasse e jejuasse. A coisa é muito mais rápida. Deus agiria mais rápido. Mas é que nós não temos esse entendimento. O jejum também é uma prática na hora da aflição. Vamos ver lá em 2 Crônicas 20. No momento que você está aflito, você vai buscar um jejum. Segunda Crônicas 20, aqui fala sobre o Josafá, o rei Josafá, ele pregou um jejum em todo Judá, quando estava sob o risco de ser vencido por os moabitas e os amonitas.
Ele se viu ali cercado pelo inimigo. E não sabia, ele estava aflito. O que eu vou fazer agora? O rei não sabia o que fazer. Ele tem um exército, tem, mas é muitos que estão vindo contra nós. Então ele faz o quê? Apregoa um jejum. No momento da aflição. No momento que ele não sabia o que fazer. Ele vai e jejuma. Põe todos para jejuar. Lembram da história da rainha Esther? Houve um reboliço que queriam matar os judeus, todos, porque esses judeus estão indo contra o rei. Uma mentira circulou entre aquela nação sobre o rei, falando: olha, os judeus vão querer aí tomar o seu lugar, não quer pagar mais imposto, aquilo e tal. E aí se levanta esta mulher, que ela precisava chegar até o rei. Naquela época, você não poderia entrar direto para falar com o rei, só quando ele te chamasse. E se você entrasse naquele lugar, sem o rei ter autorizado, você poderia morrer, porque ele tinha que levantar o cetro. E mesmo ela sendo a rainha, porque o rei tinha várias rainhas, ela não era a única. E aí o que ela fala? O que ela entra? Veja comigo lá em Esther, livro de Esther, capítulo 4, verso 16. O que ela então fala? O que eu vou fazer? Eu preciso chegar até o rei e falar com ele o que está acontecendo, para que não aconteça essa mortandade, porque ela era judia, e ele não sabia. Mas olha só, o que ela diz aqui, Esther 4,16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Perecendo, pereço. Ela falou: olha, se eu tiver que morrer, eu morro, mas jejuem por mim, que eu vou até o rei, mesmo ele não querendo, mesmo ele não levantando o cetro, eu vou entrar. E se ela entrasse, sem o cetro ser levantado, ela morreria. Por isso ela fala: perecendo eu pereço. Mas quando ela convoca o seu povo para jejuar, Deus move o coração do rei. E quando ela entra, o rei levanta o cetro, e ela fala com o rei. E quando o rei ouve a verdade, ele dá o livramento para os judeus. Olha que coisa tremenda. O jejum também tem um propósito de intercessão. Daniel, um homem temente, usado por Deus, tinha comunhão com Deus, orava e jejuava. Nós vemos no livro de Daniel jejuou, intercedeu por Jerusalém e por o seu povo. Tem aquela passagem que o anjo do Senhor vem até ele e relata o que aconteceu enquanto ele orava e jejuava por 3 semanas. Daniel, desde o início da tua oração, eu já estava vindo, mas me deparei com o príncipe da Pérsia. Houve uma batalha espiritual. Quando você intercede, precisa jejuar. Você intercede, olha, tem pessoas que oram pela sua família. Pastor, o meu marido não se converte, a minha esposa não quer nada, os meus filhos não querem ir para a igreja. Oração, jejum. Oração, jejum. Mas a gente não persevera. E aí a gente deixa, parece que está tudo bem, não. Aí a gente pega aquele comodismo. Um dia eles virão para o Senhor Jesus. Um dia. É uma promessa. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Mas eu não posso ficar de braços cruzados. Para que essa promessa se cumpra na minha casa, eu preciso me posicionar. Ah, pastor, já está falando, é bíblico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você não ora, você não jejua pela sua família. A palavra, ela tem que ser praticada. Há uma promessa do Senhor, sim, para a nossa casa, mas você precisa se levantar diante do Senhor com a palavra, praticando ela, e não ficar acomodado, não. Pastor, a salvação, ela também é individual, né? Aí a gente já traz somente para nós mesmos. Batalhas espirituais, quantos momentos difíceis nós temos aí de batalhas espirituais, e só jejum. O Senhor Jesus nos diz ali, em Mateus, que determinadas castas de demônios só sai como? Oração e jejum. Não sou eu que estou falando não, hein? Não é doutrina da igreja. Jesus diz para os seus discípulos ali, olha, certas castas de demônios só saem com oração e jejum. Você já viu alguém passar vergonha expulsando o demônio? Demônio pegando na gravata, né, do pastor lá, quase enforcando o pastor, passando vergonha na igreja, porque o pastor não estava jejuando. O pastor até prega, ensina a palavra, mas não vive, não pratica. Eu já vi tantos pastores passarem vergonha na igreja, queridos. Ah, pastor, mas é que aquele demônio é violento. E o poder de Deus, cadê? Ah, porque desceu aquele lá, o poderoso lá do inferno. Poderoso é o meu Senhor, aleluia. Mas você tem que estar cheio do Espírito Santo. E para isso tem que orar e jejuar. Vai ter aquele demônio que fala, ó, ei pastor, você não jejua, cara. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. E aí vai ter que vir um irmão lá, né, um irmãozinho que está lá no banco, jejuando, orando. Pastor, vai aí, meu. Demônio, sai em nome de Jesus. O demônio pega o rabinho, pica a mula. E o pastor ali, que era o pastor da igreja, o bispo, o apóstolo, não conseguiu. Por quê? Mas não era o nome de Jesus, pastor? Era o nome de Jesus. Mas você tem que estar preparado. Jesus fala aqui, olha, tem demônios que só vai sair com oração e jejum. Os discípulos já não estavam preparados ali? Aquele Senhor levou aquele homem lunático, olha, trouxe aqui para os seus discípulos, eles não conseguiram. Ah, queridos, nós temos que nos alinharmos com a palavra de Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós tínhamos um programa na igreja, dos domingos de manhã, nosso culto era à noite, e nós trazíamos ali legumes do Ceasa. Nós ficamos ali, acho que uns 2 anos ou mais, trabalhando nessa área, fazendo um café da manhã, não era culto para crente não, só vinha aquelas pessoas que precisavam de alimento. Então a gente já anunciava durante a semana, ali no bairro, falava, olha, domingo de manhã nós vamos fazer aqui cesta com legumes, e nós vamos fazer um café, e vocês vão estar aqui. Aí eu dava meia hora ali de palavra para eles, até algum deles se batizaram, entregaram sua vida para Jesus. E eu me lembro que naquele meio tinha uma moça, uma mulher, magrinha, e ela usava droga. Todo domingo, aquela mulher ficava endemoniada. Mas pensa, eu sou magro, mas aquela mulher era muito mais magra, por causa do vício. E aí quando o demônio pegava ela lá, começava a fazer escarcéu, o sobreiro tentava pegar ela, eu falei, não, para com isso. Eu falei, não, eu falava, não, solta. E ela tinha os demônios tinham uma força tremenda. E aí é só através de um comando, para que aquele demônio ficasse quieto e saísse.
Mas não adianta segurar, os obreiros queriam, não, vamos segurar. Falaram, vocês vão cair tudo com ela aqui. O demônio vai derrubar todo mundo. É o poder, no nome de Jesus, é a autoridade. Eu lembro que aquela mulher passou por um processo de libertação, e ela foi liberta. Mas era interessante, os obreiros tentavam agarrá-la, ela derrubava todos. Aí eu chegava, não, deixa ela. Chegava, dava uma ordem, aquele demônio saía. E ela foi curada e liberta. Sabe, queridos, não é por muito gritar. Demônio, sai daqui, faz aquilo. E outra, fazer barulho. Demônio gosta de fazer barulho, quer chamar atenção, quer fazer escândalo na igreja. Não. Começou, está possesso, vai lá, já ora, expulsa. Quieto, não vai bagunçar o culto aqui não. Porque é isso que ele quer, bagunçar, tirar atenção. Mas nós temos que ter autoridade. Mas para isso, Jesus fala, olha, ore e jejue para aquele momento. Porque senão você vai passar vergonha. E nós não entendemos isso, queridos. Nós ficamos, não precisa não. Então o propósito também na batalha espiritual é com jejum e oração. E o ministério, para avançar, para crescer, para estar no ministério, para iniciar o ministério, como que Jesus começou? Nós vemos ele se batizar nas águas, recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus leva ele para o deserto, e ele fica ali 40 dias e 40 noites de jejum. Depois desse processo, batismo nas águas, Espírito Santo e jejum, onde Jesus começa o seu ministério. Não foi antes. O seu ministério começa a partir daí. Então, para iniciar o ministério, você precisa também estar preparado em oração, em jejum. Não é de qualquer jeito. E nesta manhã, queridos, o que eu quero que vocês compreendam, como nós vemos, você pode procurar na Bíblia aqui de Gênesis a Apocalipse. Não tem uma ordenança para jejuar. Mas tem a prática, tem a direção, tem a convocação quando Deus fala, olha, Samuel, eu quero isso. Jejue por isso. Eu já ouvi tantos testemunhos de pastores, que Deus quando falou com ele, falou, olha, eu quero isso de você. E ele fez. Porque Deus deu uma direção. O pastor Luciano Subirá mesmo, ele comenta, que na sua caminhada cristã, ele com 15 anos, ele começou a jejuar. E hoje ele consegue jejuar por 40 dias, só na água. Parece impossível. Eu já estive com vários pastores apóstolos, e ali eles nos dão referência, médico, porque você precisa também ter um acompanhamento médico, da sua situação, como que você está, e tem todo um processo. O nosso corpo, a nossa mente, ela é muito interessante, queridos. É que eu não quero entrar agora nos detalhes da questão do jejuar, como jejuar, pastor, como que é o jejum, Tem pessoas que a gente conversa, quando a pessoa vem perguntar, pastor, me ensina, eu quero jejuar, mas como que eu faço? Há vários tipos de jejum. Um que possa ser ali integral, vários tempos, ou meio período. Eu quero tirar uma refeição. Amém. Queridos, primeiro, o jejum, se Deus não está mandando você fazer, é você que vai direcionar o seu jejum. Agora, quando Deus chegar para mim, para você falar, Samuel, eu quero um jejum de uma semana, eu quero um jejum de 10 dias, eu quero um jejum de 21 dias, eu quero um jejum de 40 dias, aí é você e Deus. Aí você vai obedecer a Deus, mas o jejum que você, na sua prática, é você que vai fazer. Pastor, eu quero jejuar tirando o café da manhã, porque eu tomo lá o café da manhã todo dia de manhã. Amém, é um jejum. Eu quero tirar o almoço. Amém, eu quero tirar a minha janta. Amém, pastor, é você e Deus que vai direcionar. E aí, o jejum ele tem que ser paulativamente. Você consegue ficar um dia todo só na água? Amém, vai aos poucos. Aí 2 dias,
Eu lembro que a primeira vez que eu quis ficar 3 dias de jejum, eu já fui nos 3 dias uma vez, e eu lembro que o irmão me emprestou a chácara dele. Eu falei, poxa, eu quero ficar num lugar bem afastado. Aí o irmão me emprestou a chácara e eu fui para lá. Irmãos, eu fiquei, quando chegou no 3º dia, eu quase morri. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui sozinho, ninguém sabe onde eu estou. Se eu morrer, tudo bem, eu vou para a glória. Mas foi uma coisa assim que o meu corpo ficou totalmente desestruturado. Porque eu não me preparei para ficar 3 dias ali sem nada, só na água. Parece que é fácil. Fica um dia só na água para você ver. O seu corpo, você já fica com dor de cabeça, você fica fraco, parece que vai desmaiar. Então há um preparo para o jejum, quando você quer fazer ele completo, integral mesmo. Não é de qualquer maneira, mas é você que vai determinar o que você vai jejuar. Pastores muitas vezes falam, igreja, vamos jejuar. De repente o pastor dá uma direção, olha, irmãos, vamos jejuar aí uma refeição, ou o que você mais gosta. É uma direção, mas o jejum é você que direciona o que você quer, para ter uma intimidade com Deus, para uma situação como nós lemos aqui, de vários princípios, mas você tem que ir paulativamente. Um dia, olha, eu consegui, por quê? O corpo ele vai se aperfeiçoando com o seu jejum. Eu quando eu conversava com um apóstolo, ele é bem gordinho, ele falou, fiquei 40 dias de jejum só na água. Eu falei, mas como? Não emagreceu, porque ele já vem fazendo isso anos e anos. Então você nem emagrece, porque uma questão é a dieta e a questão é o jejum. O corpo ele está acostumado com aquela alimentação. Mas quando você dá uma outra direção para o seu organismo, ele mantém o que você tem. Existem as outras proteínas, a água, e vai mudando tudo, queridos, no nosso organismo. Mas é com o tempo. E isso nós vamos aprendendo passo a passo. Amém? Mas o básico do básico hoje é, eu preciso jejuar. Eu preciso entender mais sobre isso. Eu não quero fazer de qualquer jeito. Mas precisa ser uma prática, não uma ordem, não uma obrigação, mas uma prática do cristão. Aí você vai ver como Deus vai te direcionar em muitas áreas da sua vida, como a sua casa vai ser transformada. Aquelas pessoas que estavam lá, que anos e anos não foram para a igreja, através do seu jejum, intercedendo por elas virão, entregarão as suas vidas ao Senhor Jesus. Mas tudo isso é numa direção, com cuidado e sabendo o que você está fazendo. Primeiro, eu preciso entender, eu quero um jejum para ter mais comunhão com o Pai, mais intimidade com o Espírito Santo. Eu quero estar sensível aos olhos, aos meus ouvidos, os olhos espirituais. O mundo, querido, é espiritual. E nós estamos andando no materialismo, não é na carnalidade, tudo aqui é normal. Não, eu preciso andar no sobrenatural. Mas para isso precisa um preparo. E que esta manhã, ao estarmos aqui à mesa do Senhor, nós possamos ter essa fome e sede e falar, Senhor, eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a caminhar segundo a tua palavra, os teus mandamentos. Eu sei que o Senhor não nos obriga a nada. O Senhor nos ensina, o Senhor nos direciona. Espírito Santo, nos ajude a caminhar contigo. Obrigado por esta manhã, na tua presença, a mesa com o Senhor. Ao estarmos aqui, Senhor, estamos aqui no memorial, onde a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Obrigado por esse momento tão
precioso de estarmos com o Senhor à mesa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora participar da Santa Ceia. Eu hoje estou aqui, né, eu e minha filha, minha esposa, a pastora Lúcia. É a primeira Santa Ceia que eu não estou com a minha esposa, depois de mais de 30 anos casados. Ela não está aqui conosco por um momento também difícil, especial, que vocês mulheres que estiveram aqui a semana passada, estiveram aqui com a pastora Adria, e a tia dela faleceu. E elas tiveram que ir lá para Minas Gerais, 5 horas de viagem. E ontem à noite nós estávamos ali, né, com a pastora Adria, aconselhando, orando por ela, abraçando, trazendo o conforto. E aí a pastora falou: eu vou com você para lá, né? Então ela falou: Samuel, vê lá a igreja, os irmãos, né, que estão ali à frente, ajudem você, e eu estarei orando por vocês. Mas ela foi estar ali ao lado da pastora também, que está num momento difícil de perda, né, de um familiar, né. Já oramos por ela, cremos que ela está lá também consolando aquela família. Mas para mim é difícil, né, estar aqui sem a minha metade, sem a minha esposa, mas minha filha está aqui comigo, me ajudando. E vocês, que são a minha família, amém? Estamos aqui juntos, porque nós somos um no Senhor Jesus, amém, queridos? E eu quero consagrar os pães e esses cálices. Primeiramente, queridos, a Santa Ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor. Jesus ali senta à mesa com os seus discípulos e fala: olha, esta é a última ceia que eu vou estar com vocês. E a gente vê ali que ele fez um memorial, né? Olha, eu estou indo embora, mas em breve eu voltarei, e depois cearemos novamente juntos. Oh, glória! E o Senhor então fala para eles: olha, vocês continuem a fazer isso, a sentarem à mesa com os irmãos, até que eu volte. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos fazendo, lembrando que Jesus, Ele morreu por nós, e ressuscitou por nós, e Ele voltará por nós, aleluia. O cálice que representa o sangue, o cálice da nova aliança que temos em Cristo, é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O pão que representa o corpo de Cristo, que foi partido por nós, pelos nossos pecados. Então, quando nós comemos o pão, tomamos o cálice, nós estamos falando: Senhor, nós somos um com o Senhor. A obra que o Senhor fez na cruz, por mim, pela minha casa, estamos juntos. Quando bebemos e comemos, nós temos ali uma aliança. Nós estamos falando: nós temos essa aliança com o Senhor, até que o Senhor volte. E eu falo: em breve nós estaremos face a face com o Senhor Jesus, e Ele estará à mesa conosco, pessoalmente, aleluia. Hoje Ele está aqui em espírito, mas em breve nós o veremos face a face, aleluia. Pastor, mas todos podem tomar Santa Ceia? Todos aqueles que entendem o que é a Santa Ceia, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Pastor, mas eu não fui batizado ainda. Mas se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus e quer ser batizado, você está pronto a sentar à mesa. O batismo é consequência. É só falar: pastor, eu quero ser batizado, e nós te batizaremos. Mas você não pode deixar de estar à mesa. Ah, mas eu não vou hoje tomar a Santa Ceia porque eu pequei, eu fiz isso, fiz tudo errado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele nos ensina como tomar a Santa Ceia. Não devemos tomar indignamente, mas ele fala: olha, se arrependa, confessa os seus pecados, porque muitos estão tomando a Santa Ceia indignamente, sim, e aí vem a morte, a doença. Mas eu não posso, eu não vou tomar porque eu estou indo contra a palavra de Deus, eu vou morrer, eu vou ficar doente, a maldição vem sobre mim. Então você prefere permanecer no pecado sem tomar a Santa Ceia. Eu sempre gosto, né, quando eu vejo quando Jesus, com seus discípulos, ele sabia que Judas iria traí-lo.
E Judas sentou à mesa com o Senhor. Jesus lava os pés de Judas. Jesus ainda dá aquela oportunidade e falou: Judas, está aqui, ó. Vamos fazer parte um com o outro. Mas Judas não consegue. Mas Judas estava à mesa. Então, meus queridos, a decisão é nossa. Se nós queremos mudança ou não. Se queremos confessar os nossos pecados e ficar à mesa e falar: Senhor, eu estou aqui hoje porque nós somos um. Amém, queridos? Feche os teus olhos. Aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Assim como o Senhor Jesus, ali quando esteve com os seus discípulos, Ele partiu o pão e deu graças. Nesta manhã, Senhor, nós partimos este pão e Te damos graças, porque o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela morte de cruz, e que nós, ao comermos e bebermos, Senhor, sejamos restaurados, sejamos curados e libertos no poder que é no nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Mova-se entre nós. Mova-se entre nós, Senhor. O chore canta lavas. Suri canta lavacheire de varanabaçu. Pai, obrigado. Fala aos corações que aqui, Senhor. Fala aos corações dessas vidas que estão em suas casas. Oh, Senhor. Opera, Senhor. Opera, Senhor, em nosso meio. Oh, recanta lavache. Oh, rebará lavache. Santo, Santo, Senhor. Aleluia. Eu quero, antes mesmo de tomarmos e comermos esse pão, eu quero chamar o irmão Antônio e a irmã Eliane, são pastores. Eu quero que eles venham aqui comigo também, orar, consagrando este pão. Eliane, por favor. Antônio, a palavra de Deus diz: dai honra a quem deve honra. Pastor Antônio, os pães, que vocês possam consagrar o cálice, Eliana, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nessa manhã na Tua presença, Senhor. Te apresentamos a Ti, Pai, esse cálice, esse suco da videira, Pai. É o sangue do Senhor, representando o sangue do Senhor na cruz do Calvário, Pai. Assim que, Senhor, que nós tomarmos desse cálice, Senhor, que nós venhamos nos arrepender, Senhor, que haja cura, libertação e transformação em nosso meio, meu Pai. Que nós entregamos aqui, Senhor, ao comermos e bebermos e participarmos dessa ceia do Senhor, nós estaremos renovados, restaurados, no nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, por nos ajudar a fazer parte da nova aliança que o Senhor fez por nós. Por Teu precioso sangue, Pai, derramado por nós, pelos nossos pecados. Oh, Pai, fazemos isso em memória de Ti, até que o Senhor venha. Nos ajuda, Senhor, a estar preparado sempre, não só hoje, Pai, a nos assentarmos sempre com o Senhor, a tocar na Tua carne, a beber do Teu sangue, Senhor, toda vez que lemos da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a conservar a aliança que o Senhor fez conosco até a Tua volta. É em Teu nome, Senhor, que nós Te damos toda a honra, toda a glória e Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de poder sentar à Tua mesa, contigo, neste dia que o Senhor preparou. E é no nome de Jesus, Pai, que nós Te agradecemos, Te honramos e Te bendizemos. Amém e glória a Deus. Queridos, bebam, comam desse pão.
nós temos uma nova aliança com o Senhor. Esse momento tão precioso. Em nome de Jesus. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Oh, xerevarabasura de canta lavahas. Oh, Senhor, bendito seja teu santo nome. Graças te dou, Pai. Graças te dou, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, rebarabasura de canta lavahas. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Amém. Quem está feliz com o Senhor? Aleluia. Queridos, eu não sei vocês, mas eu sinto uma paz tão grande. Uma alegria tão grande. Eu fico imaginando quando eu estarei face a face com o Senhor Jesus nesta hora. Não serei eu mais que dará o pão, o cálice, mas é o próprio Senhor Jesus. Oh, glória. E para isso nós precisamos estar preparados, prontos, nessa nossa jornada. Não desistam. Sejam firmes, fortes, corajosos. Mesmo diante das dificuldades, das lutas. Ele é contigo. Amém? Senhor, eu, neste momento, eu abençoo o teu povo, Senhor, com todas as sortes de bênçãos das regiões celestes em Cristo Jesus. Visita agora os seus lares, sua família, esses lares que estão nos assistindo, que esta unção, que esta glória que está entre nós, seja derramada em cada lar aqui, Senhor. Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de alegria. Fica com teu povo, Senhor, e nos dê sabedoria e graça, pois a tua graça, ela nos basta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quarta-feira, estamos aqui às 15 horas, reunidos, você que pode estar conosco, e próximo domingo, às 9:30 da manhã, estaremos aqui novamente, cultuando ao Senhor. Amém, queridos? Vamos dar um glória a Jesus, porque Ele merece. Amém? 1, 2, 3, glória a Jesus. Amém.